Vamos lá, pessoal, vamos lá tacar fogo nesse negócio então? Eu pensei que hoje nós iríamos terminar o livro, a primeira carta aos Tessalonicenses, mas eu não vou terminar hoje não. Porque o último capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, ele tem uma divisão muito clara no último capítulo, né? Uma divisão muito clara, e eu não gostaria de atropelar essa disposição do livro para a gente aproveitar bem o assunto, né? O apóstolo Paulo, quando ele encerra a primeira carta aos Tessalonicenses, ele tratou de dois assuntos do último capítulo, né? A segunda parte do último capítulo, ele trouxe assuntos diversos ali, de orientações para a igreja, falando sobre alguns comportamentos da vida cristã e tal, mas a primeira parte do quinto capítulo, ela é muito importante, extremamente importante, porque ele fala sobre o dia do Senhor. Ele ensina sobre o dia do Senhor. Um assunto que toda a igreja, todo crente, todo homem e toda mulher que nasceu de novo precisa saber. Aliás, o assunto escatologia, arrebatamento, milênio, né, grande tribulação, é um assunto que a igreja, que um crente de verdade, que um homem nascido ou mulher nascida de novo, de verdade, tem que dominar. Você tem que ser craque no que diz respeito à doutrina do fim dos tempos, tá? A doutrina do fim dos tempos, assim como existe a doutrina do Espírito Santo, assim como existe a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Bíblia, ou seja, dentro desse aspecto doutrinário, da teologia sistemática, a doutrina do fim dos tempos não é só o livro de Apocalipse. Você não aprende a doutrina do fim dos tempos só no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que trouxe detalhes de como será o fim dos dias. Mas a estrutura doutrinária do fim dos tempos, o maior conteúdo doutrinário do fim de todas as coisas, não está no livro de Apocalipse. Eu sei que se algumas pessoas assistirem esse meu vídeo, eles vão ficar de cabelo em pé, mas é isso aí. A maior parte dos assuntos doutrinários no que diz respeito ao fim dos tempos não está no livro de Apocalipse. Não está. Estão em outros livros, como por exemplo, Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas são livros altamente doutrinários no que diz respeito às últimas coisas. Evangelho de Mateus, principalmente capítulo 24 e capítulo 25, né, vai nos ensinar ali o tratar de Deus para os gentios e para os judeus. Capítulo 24 e 25. Carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, tanto a primeira carta como a segunda carta, muito poderosas no que diz respeito à doutrina do fim dos dias. Então percebe que o assunto doutrinário, que o tema doutrina, e doutrina é importante por quê? Porque doutrina é regra. Você nunca pode se esquecer que o Deus que você serve, que o Deus que nós servimos, é um Deus de regras, de preceitos, é preceito sobre preceito. E doutrina é regra, doutrina é padrão. Ou seja, se você quebra a regra, você é punido. Se você quebra a regra, você sofre sanções. Se você quebra a regra, você sofre danos. Então, se nós não queremos o dano da segunda morte, e o que é a segunda morte? A segunda morte é o que está escrito lá em Apocalipse, já falamos várias vezes sobre isso, capítulo de número 20, a partir do versículo 14. Segunda morte é lago de fogo. Então, se você não quer o dano do lago de fogo, você não pode quebrar a regra. Você não pode ferir a doutrina. Qual doutrina? Doutrina bíblica. Não é a doutrina de usos e costumes, como muitos conhecem. É doutrina bíblica, é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que o Espírito Santo diz. Então você tem que saber de doutrina. E a doutrina das últimas coisas, dos últimos dias, ela é muito importante. Por que, pastor, que é muito importante? Porque se você não entender a doutrina das últimas coisas, dos últimos dias, você não vai ter temor no seu espírito para respeitar e temer nenhuma outra doutrina. Nenhuma outra doutrina. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Essa semana uma pessoa me mandou uma pergunta pedindo mais esclarecimento sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir
ao diabo ou a demônios tudo que o Espírito Santo faz. Simples assim. Basta você pegar o contexto que Jesus fala sobre isso, para você interpretar. Então eu tenho que respeitar o contexto imediato, o contexto anterior e o contexto posterior da fala de Jesus dentro desse assunto. É claro, quando ele diz blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse mundo e nem no vindouro. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É Deus está fazendo algo, é o Espírito Santo operando algo e alguém atribui isso a demônios. Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então agora olha só, se eu não conheço sobre doutrina da salvação, se eu não conheço sobre doutrina do Espírito Santo, eu vou errar quanto ao sentido dessa fala de Jesus. Porém, se eu não conhecer sobre a doutrina do final dos tempos, eu não vou ter temor em relação ao que Jesus quer dizer nesse texto. Conhecer a doutrina do final dos tempos vai gerar em nós temor em relação ao conhecimento prático, ao conhecimento vivencial de tudo que a Bíblia diz. Então, deixa eu dizer uma coisa para cada um de vocês que estão aqui hoje. Você tem o dever de conhecer doutrina, principalmente, doutrinas bíblicas, principalmente a doutrina do final dos tempos. Tá ok? Então dá um jeito de estudar, tem muito livro bom. Nós temos um livro lá na igreja, eu nem sei se tem mais ainda, Daiane. Depois, olha, se não tiver eu vou pedir, que é um livro do pastor José e do pastor Jonatas, sobre o Apocalipse puro e simples, já vai te ajudar muito. Mas tem muitos outros livros bons sobre doutrina do final dos tempos. Quer ver? Deixa eu te dar, ó, só deixa eu te mostrar alguns aqui que eu tenho aqui, que eu tô relendo aqui. Tem livro que você tem que ler, tem livro que você tem que reler e tem livro que você tem que estudar. Então, ó, por exemplo, esse livro aqui é top, que aqui é uma coletânea de vários autores. Aí esse livro é um dos melhores no que diz respeito a conhecer. Ó, quando a trombeta soar, você tem que ter esse livro, você tem que ler esse livro aqui. Você tem que ler esse livro, tá? É um livro de perguntas e respostas, né? Perguntas com controvérsias sobre o arrebatamento da igreja. Então, esclarecendo a controvérsia sobre os tempos finais. Quando a trombeta soar. Quer ver um outro aqui? Estou pegando aqui os que está aqui rapidinho aqui na minha mesa. Aqui. Deixa eu ver aqui. Um outro aqui. Esse aqui é legal. Esse aqui também é bom. Esse eu não terminei de ler, não. Esse aqui eu preciso terminar ele. Mas até onde eu vi ele está aprovado. Manual de Escatologia. Esse livro aqui você tem que ler ele. Esse livro aqui você tem que ter. Manual de Escatologia. Uma análise detalhada dos eventos futuros do Dwight Pentecost. Ok? Então, você tem que estudar. Não tem como, não tem jeito. Ele não é livro fininho, não. Quer dizer, é fininho. Tranquilinho. Isso aqui, em 10 dias você lê ele. Dá para você, ó, tranquilinho. Lendo, sublinhando, riscando, marcando com amarelo ali, caneta marca texto. 10 dias, aqui, outra aqui. Esse aqui, 10 dias. 10 dias dá para você ler um livro desse aqui tranquilinho. Pega a caneta, marca texto, vai anotando, né? Vai para a Bíblia. É isso aí, tem que ler. Né? Tem que ler. O pessoal, quando vai assistir série na Netflix, quando assiste um episódio, não fica agoniado porque o segundo episódio só vai sair semana que vem? Então, tem que ler um livro desse aqui, você tem que fechar o primeiro capítulo e ficar agoniado para ir para o segundo. Né? Tem que estudar. Então, doutrina do final dos tempos. Você tem que conhecer sobre doutrina do fim dos dias. E aqui no capítulo 5, da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo agora, ele vai falar sobre o dia do Senhor. Pouco se fala no dia do Senhor. Algumas pessoas pensam que o dia do Senhor, por exemplo, é a grande tribulação. E não é. O dia do Senhor não é a grande tribulação. Não é. O dia do Senhor é muito mais do que a grande tribulação. O judeu, né, o judeu, ainda hoje, o pensamento judaico é assim, eles dividem a vida, né, o tempo, em duas eras, em dois tempos. Então ele divide em dois tempos. Um tempo presente, que é o tempo que nós vivemos, num tempo mau, num tempo de maldade, de iniquidade, de pecado, de dores e de sofrimento. É assim que eles separam. E separam num segundo tempo, num segundo momento, que agora é o momento futuro, que é o momento de glória. Então, tempo presente, tempos difíceis, tempo de luta, tempo de dificuldade, de dor e sofrimento. Tempo futuro, um tempo de glória com o Senhor. Porém, entre esses dois tempos está o quê?
o dia do Senhor. Então o dia do Senhor não é a grande tribulação, não se refere à grande tribulação. O dia do Senhor, ele começa, quando é que acontece, pastor? Quando que começa o dia do Senhor? O dia do Senhor começa com o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação, porque é assim que nós cremos, ok? Nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, dispensacionalistas, ok? Então, o dia do Senhor começa com o arrebatamento da igreja, o início da grande tribulação. Então, o arrebatamento da igreja, iniciou-se a grande tribulação. Ali começou o dia do Senhor. Quando que termina o dia do Senhor? O dia do Senhor termina com o final do milênio. Então, o final do milênio é o encerramento do dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, que Paulo fala, que Paulo menciona aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Vai, desde esse momento que o Senhor vai julgar a terra, o Senhor vai julgar a terra, até o final do milênio. Então, arrebatamento da igreja, começa a grande tribulação, termina a grande tribulação, Cristo volta, pisa na terra, começa o milênio. Então, isso é o dia do Senhor, tá certo? Para você ficar claro, para quando você ver alguns termos nas escrituras, você não se confundir, tá? Então, o dia do Senhor é desde o início do arrebatamento até o final do milênio. Tranquilo, gente? Até aqui? Tranquilinho? Então é importante pontuar isso para você ter uma visão bíblica clara das coisas que você vai estar lendo. Porque tanto no Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, que são dois evangelhos bem escatológicos, né? Assim, com muitas referências escatológicas, as cartas de Paulo a Tessalônica, as cartas de Paulo à igreja de Corinto, com algumas menções sobre o fim dos dias, você vai ver menções sobre arrebatamento, menções sobre grande tribulação, e aqui sobre o dia do Senhor, no Antigo Testamento, pronto, no Antigo Testamento, você vai ver várias menções no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, sobre o dia do Senhor, da boca de quem? Dos profetas pré-exílio e de profetas pós-exílio, porque o dia do Senhor é marcado pela vingança dele. Forte essa palavra, né? Mas não tem outra palavra, é o dia do Senhor vingar. Vingar quem? Os fiéis. Vingar o quê? A sua santidade, a sua glória. Então é o dia da vingança de Deus. Olha o que está escrito. Quer ver? Essa é uma... Lembra lá de... Eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir. Talvez você não lembre. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4, que é logo após Jesus, ele é batizado, o Espírito Santo leva ele para o deserto, Jesus fica 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, em jejum, acaba a tentação, Jesus sai do monte da tentação, volta para Nazaré, que era a cidade natal dele. Quando ele chega em Nazaré, ele entra na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, eles dão um livro da leitura do dia para Jesus. E Jesus faz a leitura do dia. Olha qual era a leitura do dia que Jesus volta, depois de ter sido batizado, de 40 dias de jejum e vence o diabo. Olha qual era a leitura do dia. Jesus não escolheu esse texto para ler. Jesus não buscou esse texto para ler. Esse era o texto que qualquer pessoa que estivesse na sinagoga iria ler. Mas nesse dia foi colocado esse nas mãos de Jesus. Olha o que diz. Lucas 4, versículo de número 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha o que estava escrito. Jesus lendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, e então Jesus passou a lhes dizer, preste atenção, a lhes dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Agarrou aí? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse texto que Jesus leu do livro do profeta Isaías está escrito aonde? Qual é o lugar? Qual é o capítulo?
E qual é o versículo do livro do profeta Isaías que Jesus leu? Capítulo 61. Ele leu uma profecia que falava dele mesmo. Preste atenção, é o detalhe que vai fazer toda a diferença. Ele leu o que o profeta Isaías profetizou a respeito dele anos atrás, centenas de anos atrás. Ele lê, fecha o livro e diz: hoje se cumpriu a escritura. Não é isso? Está escrito aí em Lucas 4, 21? Agora vai lá para o livro do profeta Isaías 61. Vamos ver se você está atento mesmo. Eu já ensinei isso aqui. Quem estava atento vai saber a resposta. Isaías 61, versículo 1. Olha o que está escrito. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que está a diferença? Tem uma diferença extremamente importante nos dois textos. Tem uma diferença. E essa diferença, ela é fundamental, porque ela está em um texto e ela não está em outro. Você conseguiu ver aí onde está a diferença? Jesus não estava com o livro do profeta Isaías na mão? Não estava? Ele não leu o capítulo 61, assim, dentro da nossa divisão, né? Porque naquela época não tinha divisão. 61, versículo 1, 2 e 3, ele não leu? Só que tem algo que Jesus não leu no livro do profeta Isaías. Ele não leu. O que Jesus não leu no livro do profeta Isaías? Jesus não leu a última parte do versículo 2. Quando é dito, e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu, ele não falou isso. Olha lá em Lucas 4, versículo de número... você vai ver no segundo texto, do 18 em diante. Jesus não falou sobre o dia da vingança do Pai, do dia da vingança do Senhor. Jesus não citou essa frase. Por que ele não citou? Porque quando Jesus estava aqui lendo esse livro, ele não estava cumprindo o dia da vingança de Deus. Quando ele acaba de ler, ele não fecha o livro e diz, hoje se cumpriu as escrituras? Não é isso que ele diz? Então, se hoje cumpriu as escrituras, e ainda não era o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é o dia da vingança de Deus, ele não podia dizer esse texto. Gente, a Bíblia é perfeita. Se Jesus tivesse lido o texto completo, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, ele estaria falando de algo que não haveria se cumprido e não iria se cumprir naquele tempo. Então Jesus, ele não citou a parte final do versículo. Por quê? Porque o dia da vingança do Senhor acontece quando? Quando a igreja for arrebatada. Aí que começa o dia da vingança do Senhor. Aí que começa o dia do Senhor. Amém, pessoal? Gente, tranquilinho essa parte? Deu pra você entender esse detalhe do dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor? Quando começa o dia do Senhor e quando termina o dia do Senhor? Alguém tem alguma dúvida? Tem um monte de coisa ali no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Boa noite, Jesus. Boa noite, pastor. Jesus ficará na terra por 1000 anos? Exatamente, Darlan. Jesus estará fisicamente, é literal. Tá certo? É literal. Ele estará reinando durante 1000 anos na terra. E não. No milênio, Jesus não estará fazendo o julgamento. Não. O julgamento, ele vai acontecer antes do milênio. Então vamos lá. O julgamento dos salvos, ok? O julgamento dos salvos. O julgamento daqueles que já morreram em Cristo, que foram arrebatados primeiro, ok? Esse julgamento, ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer enquanto estiver acontecendo a grande tribulação, que será o tribunal de Cristo, ok? Tribunal de Cristo. Deixa eu pegar o texto aqui que fala sobre o tribunal de Cristo. Então, esse tempo do julgamento dos salvos vai acontecer no tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos,
quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ok? Então, no milênio, antes do milênio, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação, a igreja foi arrebatada, o que vai estar acontecendo nos céus? As bodas do Cordeiro, casamento de Cristo com a sua igreja. Ok? Nesse momento, os salvos estarão comparecendo diante do tribunal de Cristo. Os salvos. Os mortos continuam no Hades. Quem ressuscitou aí por ocasião do arrebatamento são somente os salvos. Falamos sobre isso no último discipulado. Ok? Após a grande tribulação, começa o milênio. No fim do milênio, Darlan, para você entender cronologicamente melhor. Livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 4, até o capítulo 3, falando com as igrejas da Ásia. A partir do capítulo 4, começa a grande tribulação. Então, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, tudo aqui grande tribulação, ok? Capítulo de número 19 de Apocalipse. Então, do capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse, grande tribulação, tudo está escrito ali. Capítulo 19 fala do fim da grande tribulação, fala da segunda vinda de Cristo, que é quando ele vem para reinar, para começar o reino milenar dele. Então ele vem, destrói tudo, resolve todos os problemas. Capítulo 20, oficialmente começa o milênio. Capítulo 20 de Apocalipse, oficialmente começa o milênio. No final do milênio, onde é que está o final do milênio? Capítulo 20, versículo de número 11. Então, o final do milênio é descrito no capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que é quando agora acontece o julgamento do trono branco. O julgamento do trono branco será o julgamento de todos aqueles cujo nome não foi inscrito, não estava escrito ou inscrito no livro da vida. Beleza? Então, no milênio, o Senhor não vai estar julgando esses dois grandes julgamentos, né? Os dois mais importantes julgamentos que a Bíblia fala, do tribunal de Cristo e do trono branco. Tribunal de Cristo, de obras, salvos. Trono branco é a sentença para o lago de fogo dos condenados, aqueles que morreram sem Jesus. Tá certo? Vamos lá. Tem uma mãozinha levantada. Gente, eu nem entrei no texto ainda e estamos só nas perguntas, hein? Meu Deus, hoje vai ser bênção. Bênção. Gente, vamos para o capítulo 5? Vamos lá? Vamos para a aula? Vamos para a aula hoje? Né? Só a introdução já foi um bastante. Mas é isso aí. Tranquilinho? Nenhuma dúvida? Se tiverem dúvidas, mandem que depois a gente então responde para a gente não perder o tempo da aula hoje. Então, capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses, Paulo agora vai falar sobre o dia do Senhor. E olha como ele começa falando. Irmãos, assim, e sempre os escritos de Paulo, né, eles são muito pessoais, né? Informais. Percebe que o Espírito Santo, ele doutrina e fortalece a teologia bíblica de uma forma bem leve. Bem leve. Nós, pastores, quem é mestre, quem tem o dom de mestre, de ensino, a gente precisa dessa habilidade do Espírito Santo, sermos leves no ensino, né? Então ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Olha o que ele diz no versículo 1. Ele está dizendo para a igreja de Tessalônica que quanto à época e o tempo da volta de Jesus, ele diz, não tem necessidade que eu fale sobre isso. Por quê? Por que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses que ele não precisa falar com eles, ensiná-los sobre o tempo e a época que Cristo vai voltar? Por quê? Muito simples. Porque Jesus já havia tratado sobre esse assunto. Porque Jesus já havia falado. Deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que Jesus já falou, está dito, acabou, encerrou a discussão. Não tem debate. Jesus, por exemplo, foi interrogado pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, sobre divórcio. E Jesus falou sobre o divórcio, Mateus 19. Jesus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Acabou. Mas aí eles quiseram discutir, mas Senhor, mas Moisés deu carta de divórcio. Esse é o nosso problema. Nós queremos argumentar sobre verdades que Jesus já estabeleceu, tentando mudá-las a nosso favor.
Ah, Senhor, mas Moisés deu carta de divórcio. Jesus diz, é verdade, Moisés deu carta de divórcio. Sabe por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Então o problema não é o divórcio, o problema é a dureza do coração. Porque a dureza do coração que acata o divórcio, a dureza do coração que aceita o divórcio, é a mesma dureza de coração que vai rejeitar todo o princípio e toda a verdade de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que aquilo que Jesus diz, está dito. O que Deus fala, está dito. Então, quando Paulo diz para a igreja de Tessalônica, quanto aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, é porque Jesus já falou sobre isso de forma definida. Marcos capítulo 13, versículo 32. Em Marcos capítulo 13, versículo 32, e Jesus repete essa mesma fala, é um texto paralelo, né? De Marcos 13, 32, Jesus repete essa fala em Mateus, capítulo 24, certeza. Capítulo 24, Jesus repete essa fala. E Jesus diz que o tempo da volta dele, o tempo do arrebatamento da igreja, a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Nem os anjos sabem. Nem o Filho, Cristo, sabe. Quem é que sabe? Só o Pai. Marcos capítulo 16, capítulo 13, versículo 32. Então, quando Paulo diz para Tessalônica, quanto aos tempos e às épocas, não tem necessidade que eu fale sobre isso, porque Cristo já falou. Jesus disse que o Filho não sabe, os anjos do céu não sabem, só o Pai sabe. É que a nossa alma ela tem tanta ansiedade pelo fim dos dias, que ela acaba errando, desejando mais o fim dos dias e nunca se preparando para o fim dos dias. Cuidado, o dia que o desejo se tornar maior do que a sua capacidade para algo, significa que você nunca vai chegar na conquista do que você deseja. O preparo tem que ser mais importante do que o desejo. A capacitação tem que ser mais importante do que o desejo. A santificação tem que ser mais importante do que o desejo. Isso é tão sério que, apesar de Jesus já ter ensinado para os discípulos que quanto ao dia do fim de todas as coisas, ninguém sabia o dia, nem os anjos e nem o próprio Jesus, só o Pai. Mas essa era uma questão tão forte dentro deles que eles insistem. Olha o que está escrito em Atos 1, capítulo 1, versículo de número 6. Os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Olha aí, meu Deus do céu. De novo. O povo não aprende. Meus queridos, vamos ouvir o que o Senhor fala e vamos viver naquilo que Ele fala. Aquilo que é revelado para nós é o que é permitido nós sabermos. Aquilo que não é revelado para nós é porque não é permitido nós sabermos. Isso já é uma questão antiga. Desde o povo, da época do povo caminhando pelo deserto, já tinha esse questionamento. Não é coisa nova. Então aquilo que Deus deixou claro, viva, cumpra, obedeça. O povo diz, os discípulos, né, que estavam ali com Jesus, que foram prestes a serem batizados no Espírito Santo, eles perguntam, Senhor, é agora o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Por quê? Porque o reino milenar de Cristo, lembra quando a Marcela perguntou por que do milênio? E eu disse que o primeiro motivo é cumprir a profecia que foi dada a Abraão, de dar domínio global do reino do Messias sobre todo mundo. O povo judeu já tinha consciência disso. Eles sabiam que a vinda do Messias iria restaurar Israel e todas as nações da terra em torno de um grande rei. Então eles perguntam, Senhor, é agora esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus tem que dar uma arrebentada neles de novo, né? Versículo 7, respondeu-lhe Jesus. Agora ele dá um rala, né? Lá em Marcos 13, 32 ele foi tranquilo. Mas agora aqui no versículo 7, não. Aqui ele já falou assim, não é possível, não estou entendendo. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Não te compete saber isso. O que compete para nós como igreja? Ficarmos firmes no Senhor. Por isso que Paulo começa o capítulo 5 dizendo, não tem necessidade de eu explicar essas coisas. Porque Jesus já definiu isso. Versículo 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo aqui, ele está repassando, na verdade, sobre tudo que Jesus já havia ensinado.
e que eles tinham acesso a essa informação. Então Jesus já havia dito, ninguém sabe o dia nem a hora, e não compete a vocês ficarem querendo saber isso. Mas vocês já foram informados, vocês já foram discipulados, vocês já foram ensinados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, vem numa hora que ninguém sabe. Queridos, nós não sabemos o dia da volta de Cristo, não sabemos a hora da volta de Cristo, mas devemos viver para Jesus como se Ele fosse nos encontrar nos próximos segundos. Por isso que Paulo agora vai para o versículo 3, agora vai com uma palavra de admoestação. Então agora ele vai admoestar a igreja, dentro do tema dia do Senhor. Ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, fique esperto, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, Paulo está dizendo agora, eu vou ensinar vocês. Vocês não têm que saber o dia, porque ele disse que ninguém sabe, só ele sabe. Esse dia é de exclusividade e autoridade do Pai. Vocês já foram ensinados que a volta dele será como ladrão da noite. Jesus diz, assim como o relâmpago que bate do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus disse, vai ser quando você menos esperar. A parábola das 10 virgens. Jesus disse, é quando você menos espera. A ênfase não deve estar em quando ele virá, mas se eu estarei preparado quando ele vir. Então cuidado para o desejo não ser mais importante do que o seu preparo, do que a sua legitimidade para participar desse grande momento. No versículo 3, então, agora ele começa a admoestar, ele começa dizendo, cuidado, gente, quando vocês ouvirem falar de paz, segurança, está tudo tranquilo. Gente, está tudo tranquilo. Tem alguém preocupado com a Covid aí? Alguém está preocupado em pegar Covid? Alguém está preocupado em usar máscara? Alguém está preocupado em tomar vacina? Alguém está preocupado com aglomeração? Ninguém mais está preocupado. O sentido de segurança voltou. A Covid foi a primeira contração. Olha o que está dizendo no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que vai vir repentina destruição. É como a dor de parto que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Não vai ter escapatória. Apocalipse, a nossa vida tem que ser isso aqui. A nossa vida tem que ser isso aqui. Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Essa tem que ser a nossa vida todos os dias. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora que ele vai vir. Ele vem como ladrão da noite. Versículo 4. Agora Paulo, ele traz um peso agora, né, sobre os irmãos da igreja de Tessalônica. Ele está dizendo, mas vós, irmãos, mas vocês não estão em trevas. Quando Paulo fala aqui que os irmãos de Tessalônica não estão em trevas, do que ele está falando? Mas vocês, irmãos, vocês não estão como os descrentes. Vocês não vivem como aqueles que não conhecem a Cristo. Para que esse dia, que é o dia do Senhor, como ladrão, te apanhe de surpresa. A volta de Jesus é como ladrão na noite. Mas nós que somos de Jesus, não seremos pegos como aqueles que o ladrão que vem de noite os apanha. Essa é a ênfase que Paulo quer dar. Por que nós não seremos apanhados de surpresa? Porque nós não somos como os das trevas. Os das trevas que estão comprometidos com esse mundo. Os das trevas que são homens e mulheres de ânimo dobre. Servem a Deus, adoram a Deus, cantam músicas a Deus, oram a Deus, mas também servem ao mundo, dependem dos valores do mundo, buscam os prazeres desse mundo. Paulo está dizendo, não ande em trevas. Deixa eu te fazer uma pergunta, o assunto, arrebatamento, já, o que gera dentro de você? O que ele gera? Um entusiasmo, um entusiasmo extravagante, uma alegria extravagante, é refrigério ou gera dúvida, temor, medo, quando será? E minha família, e meus filhos,
e meus negócios, e os meus bens, e meu trabalho, eu não me casei ainda, meu Deus, o que gera no seu coração? É esse tipo de sintoma dentro de nós que vai definir se nós somos os que estão em trevas ou aqueles que não estão em trevas. Paulo aqui não está falando de ser, de ser salvo ou não. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está falando de estar em trevas. De estar, não estar vendo a verdade que é a volta de Cristo. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Treva aqui não é diabo, não é demônio. Não, não. Trevas aqui é não estar atento. É o coração comprometido com os valores desse mundo. É o envolvimento com esse mundo. E não estarmos atentos, nos preparando para a volta de Jesus. Paulo diz para os Tessalonicenses, vocês não são das trevas, vocês são da luz. Vocês são filhos do dia. Evangelho de João, esse texto é tão lindo, gente. Eu repito ele toda vez que a gente tem aula, né? Mas fazer o quê? Eu gosto dele. E está na Bíblia, né? Então a gente pode repetir quantas vezes precisar, né? Que aí não tem problema, né? Olha só que coisa linda esse texto. O julgamento é este, João 3,19. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quando existem obras más na nossa vida, o nosso lugar é em trevas, é escondido. Cristo é a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se aproxima da luz. Quem pratica a verdade, versículo 21, aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, vocês são filhos da luz, filhos da verdade. Tem que ter verdade na nossa boca, queridos. Não pode ter outra coisa nos nossos lábios senão verdade. Eu tenho tomado muito cuidado, porque eu quero ser arrebatado, eu preciso ser arrebatado, eu não posso ficar. Porque se eu ficar, eu não vou aguentar. Se eu ficar fora do arrebatamento, eu me lasquei. Eu acho muito difícil eu ser salvo se eu não for arrebatado, se eu não for. Porque eu sou fraco. Meu Deus do céu, o Senhor tem misericórdia da minha vida. Então eu preciso ser arrebatado. Então eu tenho, assim, estado muito atento em relação a alguns comportamentos meus, como por exemplo, sabe, você vai contar uma história? Vai contar uma história? Então, por exemplo, hoje eu fui conversar com um pastor amigo meu à tarde, eu fiz uma reunião com ele, tal, a gente estava conversando, e eu falei para ele assim, então, ô Júnior, eu estava lá no banco, rapaz, aí eu ia falar assim, tinha lá umas 20 pessoas que trabalham no banco sem fazer nada. Eu ia falar isso. Ou seja, eu ia usar uma figura, essa fala minha, que tinha 20 pessoas do banco sem fazer nada, e eu lá esperando ser atendido, essa fala, eu tinha colocado nessa minha fala o quê? Uma figura de linguagem, que é hipérbole, correto? Um exagero, hipérbole, exagero. Mas não tinha 20. Tinha lá umas 7 pessoas só, sem fazer nada. Que já é muita gente, claro, né? Eu precisando ser atendido e 7 sem fazer nada já é muita gente. Mas eu fiquei tão brabo com esse negócio, que quando eu for contar a história, eu falo, tinha umas 20 lá não fazendo nada. Só que 20 não é a verdade. Eu sabia qual era a verdade. Então, quando eu fui falar para o pastor Júnior sobre isso, eu falei, tinha umas... Aí eu calei a boca na hora e falei assim, peraí, Júnior, deixa eu resgatar a contextinha. Sabe por quê? Porque eu não posso errar. Pastor, mas é uma figura de linguagem, pastor. O senhor ia estar praticando, isso é uma hipérbole. Ok, a língua portuguesa, né? Não, é hipérbole. Não, mas para mim, não é verdade. Eu estou falando que tinha 20, tinha 7. Isso é mentira. Eu não posso mentir. O texto aqui está dizendo que nós somos do dia. O texto está dizendo que nós somos da luz. E Jesus diz que quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Se eu quero me aproximar de Jesus, eu tenho que ter verdade na minha boca. Se eu quero me aproximar de Cristo, se eu quero estar em Cristo, se eu quero ser achado em Jesus, se eu quero ser achado em Deus, se eu quero ser um com Cristo, a verdade tem que estar na minha boca, não pode ter outra coisa na minha boca. Irmãos, o problema é que nós não somos radicais em relação a algumas verdades que nós deveríamos ser radicais. No que diz respeito a valores espirituais, nós temos que ser radicais. Se é verdade, é a verdade.
Não pode ter outra coisa na nossa vida. Aquele que se aproxima da luz pratica a verdade, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, se eu não falo a verdade, se eu não pratico a verdade, eu não estou diante de Jesus, e aquilo que eu faço não se manifesta para Ele, porque não nasceu dele. Eu quero fazer aquilo que está no coração do meu Senhor. Então eu tenho que praticar a verdade. Eu sou da luz. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você é da luz. Você é filho do dia. Paulo está exortando, aqui não está exortando, ele está admoestando, está chamando a atenção da igreja, dizendo: vocês, irmãos, não estão em trevas, para que o dia do Senhor os apanhe como um ladrão na noite de surpresa. O arrebatamento, escute, o arrebatamento na igreja, para aqueles que estão cumprindo o que foi dito em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. A igreja que está se santificando para a volta de Cristo, ela não sabe o dia da volta de Cristo, não sabe a hora da volta de Cristo, mas ela não será pega de surpresa como um ladrão da noite apanha aqueles que estão distraídos. Não serão. A palavra de Deus está dizendo isso. Você não é das trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Você é da luz. Você é filho do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Amém, queridos? Vamos agarrar aí. Vamos ficar na verdade. Ande na verdade. Pratique a verdade. Fale a verdade. Ande na justiça. Pratique a justiça. Viva a justiça. Ele vem como ladrão da noite, mas nós somos do dia, nós somos os filhos da luz e não seremos pegos de surpresa como aqueles que estão em trevas serão pegos de surpresa. É o que o texto está dizendo. Então, o dia do Senhor como ladrão na noite, Jesus está dizendo, você não sabe o dia que ele vem, mas você só vai ser surpreendido se você estiver dormindo. É o que ele diz no versículo de número 6. Versículo de número 6, ele diz, portanto, não durmamos. Portanto, não durmamos como os demais. Não durmamos como aqueles que estão em trevas. E esse sono aqui não é um sono físico. Não é um sono físico. Interessante, a palavra grega que Paulo usa aqui no versículo de número 6 para o verbo dormir é diferente da palavra grega que ele usa lá no capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que estejais ignorantes com respeito aos que dormem. São duas palavras gregas diferentes. A palavra grega que Paulo usa aqui no versículo 13 de Tessalonicenses 4 é dormir, que é uma metáfora do quê? Da morte. É dormir como metáfora da morte. Agora, a palavra grega que ele usa aqui no versículo de número 6 do capítulo 5 é outra palavra grega que significa, dentro dos seus significados, um deles é indiferença, distração, preguiça. A palavra grega que Paulo usa aqui é totalmente diferente do sentido da que ele usa no versículo 13. Aqui ele está dizendo, assim pois, não durmamos, assim pois, não fiquem distraídos. Não trate com indiferença tudo que vocês aprenderam. Não sejam preguiçosos para se esforçar no que diz respeito ao esforço que vocês devem fazer para batalhar diligentemente pela fé. É isso que ele está dizendo aqui. No versículo 6 ele está dizendo, não durmam como os demais. Quem são esses demais? Os que estão em trevas. Existem muitas pessoas que elas estão no ambiente da igreja, estão num contexto maravilhoso, de igrejas saudáveis, mas eles estão levando a vida deles do jeito que eles querem. Para estes, a volta de Cristo será como ladrão da noite, vai pegá-los de surpresa. Mas pelo contrário, ele diz, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo usa duas palavras muito importantes. Ele fala vigiar, ou seja, não seja negligente. Porque se você for negligente, a tragédia que vai ser inaugurada pelo dia do Senhor vai te alcançar. Queridos, o dia do Senhor que começa com o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, vai ser uma tragédia para esse mundo, vai destruir tudo.
O dia do Senhor é um tempo de destruição, o dia do Senhor. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 13. Vamos lá. O dia do Senhor é um tempo de ruína, de destruição. Isaías capítulo 13, versículo de número 9. Isaías 13, 9. Olha o que diz Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Está aqui. O dia do Senhor é dia de destruição. E o dia do Senhor começa a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Olha, abre sua Bíblia, vamos lá, é Bíblia. É Bíblia na mão. Bíblia na mão e Bíblia no coração, para não ser enganado pelo falso profeta e falso mestre. A partir do capítulo 4 de Apocalipse começa a grande tribulação. Olha o que tem a partir do capítulo 4. Então, fala do trono no céu, aí vai para o capítulo 5. A partir do capítulo 5 em diante, abertura dos selos. Esses selos são demonstrações da ira de Deus. São julgamentos de Deus. A partir do capítulo 8, abre-se o último selo, o sétimo selo, e no capítulo 8 tem o primeiro toque da trombeta. Primeiro toque da trombeta, onde a terra vai ser ferida, o mar vai ser ferido, as fontes das águas serão feridas, os céus serão feridos. Tudo isso no capítulo 8. Capítulo 9, a quinta trombeta, os homens serão feridos. Vai morrer, sexta trombeta, morticínio, morte de milhares, de milhões de pessoas. Continua, capítulo 11, capítulo 10, capítulo 12... Capítulo 11, sétima trombeta. Capítulo 12, guerras, é a fase final. Agora entra na fase final da grande tribulação. Falso profeta, o falso profeta e a besta. Capítulo 15, sabe o que acontece no capítulo 15? Começa a anunciar agora o derramar das taças do julgamento de Deus. E a primeira acontece no capítulo 16. 3 grandes juízos após o início da grande tribulação. Abertura dos selos, toque das trombetas e o derramar das taças da ira de Deus. Então, o dia do Senhor é um dia de destruição e de ruína para essa terra. Não é um tempo de paz, não. Mas vamos lá, abre a sua Bíblia lá, vamos ler mais. Abre lá a sua Bíblia em Sofonias. Sofonias. Fica tranquilo, tem esse livro na Bíblia, tá? Sofonias, capítulo 1. Você fala, mas Sofonias, pastor? O senhor não se enganou? Não enganei não. Sofonias. Tá lá no comecinho da Bíblia, perto do livro de Êxodo. Tá? Procura lá que você vai achar. Sofonias, próximo ao livro de Êxodo. Sofonias, capítulo de número 1. Pertinho do livro de... Gente, não vai não, tô brincando. É que eu não aguento. Sofonias não tá perto do livro de Êxodo, tá? Sofonias, capítulo de número 1, versículo de número 14. Olha o que diz. Sofonias 14. Sofonias 1, 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem mais poderoso. Versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Sabe o que é rebate? Grito de guerra. Na grande tribulação, o Senhor vai dar um grito de guerra contra esse mundo pervertido. O dia do Senhor não é brincadeira. Não é tempo de paz. Por isso que Paulo está insistindo. Não durmam como os demais. Pelo contrário, vigiem. Não sejam negligentes. Porque um tempo de calamidade está chegando. O dia do Senhor não será um tempo fácil. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Amós. Vai para Amós. Amós, profeta Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo... Amós 5, 18. Olha, esse aqui, preste atenção. Cuidado, tá? Cuidado quando você clamar Maranata. Cuidado. Cuidado quando você levantar as suas mãos para os céus e dizer, Senhor, volta logo, Senhor, volta logo. Porque a volta de Jesus para arrebatar a igreja é o marco do início do dia do Senhor. Cuidado quando você for fazer isso. Por quê, pastor? Amós capítulo 5, versículo 18.
O dia do Senhor começa com arrebatamento. Cuidado, porque se você não estiver qualificado para ser arrebatado, olha aqui. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Meu Deus, essa palavra é muito dura, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que vocês desejam o dia do Senhor? O dia do Senhor é dia de treva e não é dia de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Oh, irmãos, nós podemos estar desejando algo e nós não estamos preparados para esse desejo. Por quê? Porque não tem santificação na nossa vida. O dia do Senhor, Paulo diz, não durma como os demais, pelo contrário, vigiem. Vigiem e sejam sóbrios. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, irmãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, daqui a pouco eu falo. Me ouça um pouco, depois a gente abre para a pergunta. Ô, irmãos, o Espírito Santo tem que gerar temor no nosso coração, irmãos. A gente está com muita pergunta na boca, mas não tem comprometimento e resposta no coração, irmãos. Ai de vós que desejam o dia do Senhor. Por que você deseja? Ô Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Doce Espírito Santo, nos ensina, doce Espírito Santo. Nos ensina, doce Espírito Santo, a temermos o Teu nome. Santifica-nos. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é verdade, meu Senhor. Oh, meu Senhor. Com o homem que foge do leão e se encontra com o urso, Senhor. É a Tua palavra dizendo, por que desejais o dia do Senhor? Aquele homem que entra numa casa para se proteger, mas toca na parede, é picado pela cobra, Senhor. Nós estamos desejando algo tão sublime, tão lindo, tão maravilhoso, extraordinário, Senhor. Mas se nós não estivermos forjados para aquele grande dia, Senhor, será o dia do maior tormento da existência da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, meu Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Oh, meu Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Lembrei de um texto aqui, Malaquias. Malaquias não fala só de dízimo, não, irmãos. Malaquias não fala só de dinheiro. Malaquias não fala só de oferta. A gente tem que parar de olhar para o livro de Malaquias e só ver palavra de dízimo e oferta. Malaquias fala do dia do Senhor. Malaquias capítulo 1, capítulo 4. Versículo de número 1. Pois eis que vem o dia, e arde como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Mas ele também diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Paulo diz para a igreja de Tessalônica, não durmam como os demais, pelo contrário, vigiem, não sejam negligentes, sejam sóbrios. Paulo usa uma palavra grega que para sobriedade significa manso.
Preste bem atenção nisso aqui agora, hein? A palavra que Paulo usa aqui para sobriedade, ela significa manso, calmo, sereno de espírito. Você sabe do que isso fala? Isso fala de uma vida completamente governada pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deixa eu dizer uma coisa. O dia do Senhor precisa nos encontrar governados pelo Espírito Santo. Mansos. Sabe quem é manso? É um homem governado, é uma mulher governada pelo Espírito Santo, porque mansidão é característica do governo do Espírito Santo. Calmo é domínio próprio. É longanimidade, é paciência, que é característica do Espírito Santo. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, se você é um homem e uma mulher que reage com violência, reage com ira, reage, você surta, você não tem paciência, deixa eu dizer uma coisa, você pode estar muito longe da luz, você pode estar muito longe e muito próximo do dia do Senhor, do dia da ira do Senhor. Cuidado com as gritarias, com os berros que você dá com seus filhos em casa. Cuidado com a forma violenta como você lida com as coisas difíceis. Ah, tô com a cabeça quente. Ah, eu tô nervoso. Cuidado. Paulo diz, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sobriedade aqui é calmo, tranquilo, manso, governo do Espírito Santo. Ora, versículo 7, os que dormem, e aqui ele não está falando do sono físico, mas aqui ele está falando, é aquela característica, né? A indiferença, tratar com indiferença tudo que Deus está falando, tratar com indiferença a sua santidade. Não ter empenho, não ter garra, não ter gana para se esforçar para ser santo, preguiça de ser fiel a Deus. Ele está dizendo, aqueles que dormem de noite. Os que se embriagam é de noite. Versículo 8, nós porém, que somos do dia. Você não é da noite, você é do dia. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Sejamos governados pelo Espírito Santo. Dirigidos pelo Espírito Santo. Revestindo-nos da couraça de fé e amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo repete para a igreja de Tessalônica a mesma fala, mesmo ensinamento que ele deu para a igreja de Éfeso e que está descrito lá no capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Quando ele diz que só tem um jeito de você ser fortalecido no Senhor, é quando você está vestido com a armadura de Deus. E quando ele vai falar da armadura de Deus, ele fala cingido com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçado o pé com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, com toda oração e súplica. É a mesma fala. Versículo 9. E já caminhando para a conclusão. Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira que Deus vai derramar sobre esse mundo, no dia dele, ele não fez esse dia para mim e para você. Não foi para você, nem para mim. Mas se nós não estivermos vigilantes e sóbrios, esse dia vai nos alcançar. Porque, versículo 1, porque Deus não nos destinou para a ira. Aqui Paulo está repetindo a mesma coisa que ele falou lá no capítulo 1. Lembra quando a gente estudou o capítulo 1 da carta aos Tessalonicenses? Capítulo 1, versículo de número 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O arrebatamento da igreja é o livramento de Deus dos seus filhos da ira vindoura, chamado grande tribulação. Nós acabamos de discorrer aqui.
E no versículo de número 9, ele repete, do capítulo 5, porque Deus não nos destinou para a ira, mas ele nos destinou para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que você foi destinado, para alcançar salvação por meio de Cristo Jesus. Nós temos que agarrar nesse negócio. Versículo 10, que morreu por nós, para que vigiemos, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aí Paulo fala, e traz agora uma palavra de exortação, de consolo, de edificação, diante de tanta bronca que ele deu, né, na gente aqui, né? Tanto rala que ele deu na gente, agora ele traz uma palavra de consolo e diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então Paulo pega a dureza dessas palavras e ele diz, use tudo isso para vocês se consolarem. Use tudo isso para vocês se consolarem, porque o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Mas se nós somos da luz, não seremos pegos desprevenidos, como aqueles que dormem serão pegos desprevenidos. Amém, irmãos?